Duas narrativas nesse vídeo, onde eu quero tratar com vocês programas esportivos de mídia tradicional. Uma aborda Leila Pereira e seu egocentrismo, e o outro aborda o Abel Ferreira e sua chegada ao Palmeiras e o que fez com que ele ganhasse força. Achei interessante esses dois pontos para a gente tratar nesse vídeo, até porque estão falando muito sobre demissão de Abel Ferreira, estão falando muito sobre a coletiva da Leila Pereira ontem, que repercutiu muito negativamente para a torcida do Palmeiras, ela querendo ensinar quem realmente torce pro Verdão. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Vou virar esse vídeo aqui, ó. Eu peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo que é muito importante, tá bom? É muito importante também a ajuda de vocês no Pix aqui pra gente tentar chegar na cadeira de rodas, tá bem difícil, hein? Então vamos chegar aí. Chega no like também, que é muito importante. A primeira parte eu vou deixar para vocês observarem o que a mídia tradicional está falando e, de uma forma ou de outra, protegendo o torcedor palmeirense. Que aparentemente, a senhora Leila Pereira, está querendo ser dona do Palmeiras. O Palmeiras se tornou SAF e eu ainda não sei? Você sabe? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras tem dono sim. E o dono do Palmeiras são os torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Até porque se chama Sociedade, não se chama Sociedade Leila Pereira. Se chama Sociedade Esportiva Palmeiras. Então tem dono. Somos nós os donos do Palmeiras. Você que é sociavante, você que compra um pedacinho ali de uma camiseta, independente que seja falsificada, mas você leva o nome do Palmeiras para os 4 cantos do mundo, do Brasil. Então, você se sente dono do Palmeiras. Eu posso criticar, você pode criticar. Agora ela, que era vascaína e se tornou palmeirense por uma situação muito... vamos colocar... Eu vou tentar tomar cuidado com minhas palavras, porque pode ser que eu sofra um processo futuramente aí. Ela se tornou palmeirense por interesses próprios, vamos colocar assim. Crefisa entrando no Palmeiras... E o Paulo Nobre lá atrás, né, parece que ela rasga toda a história que o Paulo Nobre fez com o Palmeiras e ela se torna antes de Leila Pereira, depois de Leila Pereira. Eu conheci na Bíblia A, C e DC. Agora, A, L e DL, pra mim é novidade, de verdade, cara. Antes de Leila, depois de Leila. E pior que de tudo, né, tem alguns aí que defendem o Abel Ferreira e suas narrativas, que ele tá indo na mesma linha. B, D, B. Antes de Abel, depois de Abel. O Palmeiras já é muito longe, cara. A história do Palmeiras é muito longa. A gente não tem que ficar refém de ninguém, principalmente de presidente querendo ensinar a gente a torcer. Se liga aí na narrativa da mídia tradicional, depois eu volto aqui pra gente falar sobre Abel Ferreira. Eu queria pedir para os nossos milhões de torcedores, mas para os que são realmente torcedores do Palmeiras. O que a Leila fez... Ela também, ela vira as costas, pega a nossa enquete aqui. O Abel deve ser o Palmeiras? Sou palmeirense. Claro. 25%, sou palmeirense. Não, 20%. Claro, ela... não são 3 pessoas, não são os 3 carinhas da Mancha que querem que o Abel vá embora. Tem uma comunidade palmeirense grande e uma boa parte quer que o Abel vá embora. Exatamente. Ela simplesmente fala assim, eu não tô nem aí pra você. Como ela sempre faz. Com o papel que não é do estadista. Eu não tô nem aí pra você. Ah, sim. Eu tô governando e eu faço o que alguns estadistas né? E eu faço o que eu quero porque eu mando no Palmeiras. Como se fosse uma SAF dela. Sim. Tem duas coisas que me incomodam. Não tem nada a ver com SAF. Você tá completamente é modo de dizer, equivocado. É modo de dizer, calma. O que eu quero dizer é o seguinte, ela trata o Palmeiras como se fosse dela. Ela ignora que tem gente que não quer que o Abel fique lá e fala, eu não tô nem aí pra Mas aí você tem o outro lado, ora, se ela tá lá pra isso, pra tomar decisão, ela não tem que ficar babando ovo e ouvindo torcida. Ela não tem, mas ela pode tratar com respeito. Ah, sim, aí sim. Eu ouço ela poderia ser de outro jeito. Fazendo, eu sei, estamos aqui, vamos trabalhar pra melhorar. Quantas vezes a gente se queixou aqui de dirigente que vai na onda de torcida? Muitas vezes, mas a questão, mas se fosse por outra coisa, vamos que fosse para um outro assunto. Eu vou exagerar, tá? Olha, o Palmeiras agora vai ser azul. Por quê? Porque enquanto eu for presidente do Palmeiras, vai ser como eu quero. Mas isso não... Claro, tem o estatuto, tem muitas coisas. Mas você lembra que quando ele dá aquela entrevista que você foi fumar cigarro, que te irritou,
Foi isso que ele está dizendo. Sim, mas hoje ela isso, ela tratou aquela vez como se o Palmeiras fosse de 2014. Agora é um pouco do que ele... Agora não foi exagerado daquela maneira. Isso, né? Eu não vivo do passado. Ela raspou ali, né? Isso, mas duas coisas que me incomodaram. Primeira, ela tratou o protesto contra o Abel, como o Tironi está dizendo, como se fosse político, a mancha. Três carinhas lá que foram. Não era. Quem estava no estádio viu que outras partes do estádio também, a internet está aí para isso, etc. Então, é mentira dela, não foi só a mancha. E outra coisa que me incomoda, agora a mancha é a malvada. Quando era conveniente para que ela politicamente ficasse maior e tudo mais, a mancha era bacana, o cachorro dela era o Mancha, ela posava foto com a camisa na rede social. Tem aqui, ó, tenho guardado até hoje a foto dela de mancha. Aí era legal a mancha pra caramba. Os heróis em Montevidéu, com um quarto do estádio, lá gritaram mais que a torcida inteira do Flamengo. Ah, que legal. Que foi que? Pô, a mancha ajudou o Palmeiras e o Montevidéu. Aí a mancha é legal. Outra questão que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, eu gostaria muito do comentário. Outra, mídia tradicional. Eu que critico tanto a mídia tradicional, por incrível que pareça, eu tenho que elogiar. Assisto bastante vídeos e quando é interessante, eu tenho que trazer aqui pra gente abordar. Ele falando sobre o que era o Abel Ferreira e como o Abel Ferreira se tornou forte depois de ter ganhado do time do Jorge Jesus, eliminado o time do Jorge Jesus, daquela forma fechadinha que ele sabe trabalhar, e o PAOK se classificou na ocasião. Foi aí que o Abel Ferreira veio. Mas antes do Abel Ferreira, outros técnicos já estavam sendo flertados pela sociedade, mas não deu certo. Não sei se vocês se lembram. O mesmo aconteceu com o senhor Anderson Barros, né? Ninguém quis vir para o Palmeiras na ocasião, ser diretor de futebol, pelo fato de saber que o Palmeiras já estava trabalhando de uma forma ditatória. Vamos falar assim? Nós temos uma presidente que é muito ditadora, né? Ela seria muito interessante na década de 70, na época da ditadura militar, provavelmente seria daquela corja. Eu tenho certeza disso, até porque o que ela faz na sociedade hoje é uma forma ditadora de querer mandar ali de uma forma indireta, né? Vamos colocar indireta, porque não dá para ser direta, porque existem sócios ali na Sociedade Esportiva Palmeiras. E o porquê que o Palmeiras contratou o Abel Ferreira e ele chegando a ser tão campeão como está sendo. Eu não vou tirar nenhum mérito do Abel, acho que o Abel é um excelente técnico, eu só acho que precisa existir uma hierarquia e eu bato muito nessa tecla, já está se tornando cansativo isso. E precisa de uma hierarquia, precisa de uma cobrança. A gente olha para o Anderson Barros, ele ele é apático, ele não tem atitude nenhuma, isso é muito claro na cara dele, aquele jeito pacífico de falar, e ele é refém do Abel, assim como o Abel é refém dele, parece que existe um conchavo entre os dois. Jamais o Anderson Barros teria cacife para cobrar Abel Ferreira. O mesmo eu digo da nossa presidente, que não conhece nem tática. E como é que ela vai cobrar visão de jogo dentro do Palmeiras? Não dá. Então é isso, eu acho que falta um comando de uma presidente / direção / comissão técnica para chegarem num consenso. E precisa existir uma hierarquia para haver uma cobrança. Mas não. Como a gente sempre fala, Abel Ferreira tem carta branca. Se liga aí no vídeo e comentem, por favor. Valeu! Eu acho que a Leila, e aí a gente pode discutir adiante se é certo ou errado, insistir com o Abel e tal, mas a Leila olha para trás, com certeza, quando a gente fala de 2020, outubro de 2020, quando o Palmeiras estava fechado com o Miguel Ramírez, uma delegação do Palmeiras foi até Quito para assinar com ele, aí ele disse não, porque queria terminar o ano dirigindo o Independente Del Valle. Aí o Palmeiras vai atrás do Heinz, né? Aí o Palmeiras vai atrás do Abel Ferreira. Ou seja, o que houve naquele momento? Não se sabia como o Palmeiras ia jogar, nada disso. Precisava-se de um nome. Foi uma aposta. Uma aposta. Deu muito certo, como poderia ter dado errado. E eu acho assim, ele ganha força. Eu tenho certeza, não tenho essa informação. Mas o nome dele ganha força porque derrotou o Jorge Jesus na Champions League. Eliminou o Benfica com o PAOK. Jogando fechadinho e tal, não sei o que, eliminou. Aí eu esse cara ganhou do Jorge Jesus, né? O Luxemburgo já tinha sido trazido por causa disso. O cara aquele empate por 4-4 com o Flamengo em 2019. Falou, esse segurou o Jorge Jesus. E aí acho que isso trouxe o Abel, né? Assim, Kaká, ela tem uma convicção em relação ao Abel Ferreira. Treinador. Dirigente nenhum pode se pautar por rede social. Não pode, a gente falava isso sobre o Marcelo Teixeira. Isso não pode, por maior que seja a pressão. Então, assim, eu acho que ela se baseia nessa história. Se o Abel sair, eu trago quem? Né? Agora, tanto a Leila como o Abel nunca experimentaram o clima, ou se preferir a palavra atmosfera, que está na moda do futebol também,
que eles vão encontrar no jogo contra o Ceará.